como que foi essa passagem exatamente? Como é que foi a gênese do método Canolu? Então, por eu ter aprendido que era possível remodelar os ossos com as mãos, Uhum, e sabendo que as terminações do rosto são extremamente sensíveis e responsíveis, uhum, eu comecei a fazer testes em mim mesmo. uhum, Eu chegava, tocava, manipulava, mexia. E aí o que eu comecei a fazer? Eu tive a sacada de estudar todo o crânio, uhum. todas as suturas ósseas do crânio e comecei a bolar uma possibilidade de ter um sequenciamento ideal para conseguir fazer com que os ossos do crânio, o próprio crânio, se movimentasse. Uhum. Mas tudo de maneira micrométrica, vamos dizer assim. É tudo muito sutil, porque até então o meu foco era sempre trabalhar com fáscias, né? Com Sim. o tecido que recobre o corpo como um todo. Uhum. Na verdade, a fáscia fica entre os músculos, né? Isso só para o pessoal A face é um entender. tecido que recobre todos os músculos, Uhum. mas que conecta o músculo com os ossos, Ah, e na verdade é um tecido que recobre o corpo como um todo. uhum, uhum. Né? Então, o método Hofin preconiza muito a manipulação desse tecido, dessa Exato. fáscia. Uhum. Então, como eu já tinha habilidade, tinha experiência e sabia do potencial de trabalhar a fáscia, eu comecei a imaginar que se eu mexesse na face especificamente da cabeça, eu Uhum. conseguiria encontrar uma estratégia de modificar. Entendi. E aí as coisas foram se formatando. Aí se você me perguntar, Thiago, como é que você achou o sequenciamento ideal? Eu vou te dizer sinceramente que, na verdade, eu tive a intuição de começar a estruturar uma sequência. Uhum. Eu percebia isso, que você primeiro mexia nos ombros, uma coisa assim, Sim. depois ia para o pescoço, aí ia Aí depois eu comecei a concentrar somente na só na cabeça, cabeça. sim. Mas por quê? Porque eu tive um insight e um aprendizado que no método Hofen a gente também tinha uma sequência bem pré-estabelecida. Entendi, entendi. Então, pô, aquilo funcionou para muitas Uhum. pessoas. Uhum. Eu vou Uhum. pegar essa sacada de pegar uma sequência, de repente desenvolver uma sequência para conseguir interferir de uma forma diferente no nosso corpo. Uhum. Aí Uhum. a minha analogia é como se eu estivesse brincando de cubo mágico, sabe? Entendi. Com a cabeça das Que pessoas. analogia muito interessante Ou se essa. não, fazer abertura de cofre. A Entendi. sequência Ah, sim, sim, que você vai para a direita, vai para a esquerda, que eu tal. assisti Sim, um sim. filme que tinha lá o cara que ele era um especialista em abrir cofre e ele tinha o ouvido muito sensível. Sim, sim, sim. Né? Então eu falei, cara, talvez, sei lá. Tem que ser por isso. Eu fui meio que viajando um pouquinho Uhum. nisso, mas estudando muito fisiologia, estudando muito anatomia para entender. Uhum. Né? Mas eu usei um pouquinho dessa criatividade, um pouco de arte também, né? Porque Uhum. eu queria deixar com que o processo fluísse. Uhum. Né? Então meio que eu fui associando essa aventura toda. É porque eu lembro que você falava para mim que você conversava com a cabeça da pessoa, né? Que não é uma coisa que você decidia tudo que era para fazer, você Exato. percebia que a cabeça pedia um certo posicionamento, né? Sim. É uma coisa muito natural, né? Só que hoje eu já sei já como é que eu consegui ter o melhor diálogo com ela, então por isso que eu consegui estabelecer uma Uma dinâmica. dinâmica. Então, duas coisas. Primeiro, o que significa Canuru? Todo mundo acha que é uma palavra havaiana, É verdade. indonésia, japonesa. E na verdade, Kanolu é um acrônimo de cabeça no lugar. Genial. Simples assim. E Entendi. esse nome foi bolado junto com a minha filhada. Com a sua filhada? É, Quantos porque eu anos ela tava. tem? Agora ela tá com 10 anos. Quer dizer, ela bolou isso quando ela tinha o quê? 8? Falei Tinha certo? 8, é. É 8 anos. 8 Sim, sim. anos. 8, é. Que eu falei, o que você acha desse nome? É, gostei. Aí eu expliquei pra ela, falei assim, fez sentido. Se fez sentido para uma criança de 8 anos, pô, para mim foi disruptiva. Se é esse o nome que eu tenho que Esse é o dar. nome que dá. É. Porque até então eu queria colocar método Takara. Sim, que não vem nada na cabeça das Aí, pessoas, sei né? lá, viajando, manipulação quântica, Sim. Takara. Só que eu comecei a verdade. perceber que esse trabalho não é meu. Esse trabalho, na verdade, eu quero fazer com que a humanidade se beneficie disso. Uhum, Então uhum, eu tinha que colocar um nome. uhum. E aí, de repente, surge um nome desse. Eu falei assim, Não, é isso. não, Fácil assim. ficou bem sonoro, sim. Por quê? Porque eu já tive a experiência de fazer com pacientes semanalmente, Uhum. que foi até o que aconteceu contigo no início do Sim, nosso sim, sim, trabalho. é verdade. E eu fui percebendo que os pacientes que tinham menos sessões ao longo do tempo tinham resultados muito mais expressivos do que quem eu ficava fazendo direto. Uhum. Por quê? Quando a gente dá o estímulo e dá a possibilidade do corpo criar sua própria
forma de adaptação, ele vai escolher o melhor caminho. Entendi. Quando ele tem uma interferência de algo externo, ou seja, as minhas interações, eu achava que eu tinha mais conhecimento do que o corpo da pessoa precisava. Mas, na verdade, o tempo me mostrou que não. Existe uma inteligência inata do corpo que ele sabe exatamente o que ele precisa. Entendi. Então, por isso que quanto mais distante as sessões, eu fui aprendendo e caindo a ficha que, pô, eu tenho que reconhecer que tem que ter uma humildade, que tem uma inteligência do corpo, que ele sabe o próprio tempo. Então, hoje, assim, eu vejo que quanto mais sessões, melhor. Quanto mais distante também, mas eu não consigo idealizar hoje um número mínimo e nem o máximo. Entendi. Porque eu tenho que ver a interação de cada ser humano. Então, hoje eu utilizo uma tecnologia que ele me dá mais clareza para saber como é que está toda a adaptação do corpo. Eu já vi isso funcionando, muito mas, se me precisar, Thiago, quantas sessões mínimas? Fala assim, se a pessoa se submeter a uma única sessão, resolveu aquele sintoma primário, se para ele estiver bom, estou satisfeito. Mas hoje, como eu tenho uma clareza por conta de uma tecnologia que me dá essa possibilidade de enxergar como a pessoa está coerente, ou ela está totalmente torta, eu consigo fazer com que ela entenda que a gente consegue fazer um processo, inclusive, preventivo. Entendi. Para mim, o que é muito interessante, dando meu depoimento a respeito de como que é se submeter ao método Canolu, que parece que realmente o organismo como um todo ele adquire uma inteligência, porque já aconteceu de eu marcar uma consulta com o Dr. Tiago, e só que demorou um pouquinho para marcar, entre eu ter alguma dor nas costas, alguma dor específica, e quando eu cheguei na consulta, eu falei, olha, eu vim por causa de uma dor, mas que eu não estou mais sentindo, ou seja, é como se o corpo ele descobrisse como resolver o problema sozinho. Eu não sei como é possível isso, mas eu já passei por isso. Então, assim, eu acho que a analogia é muito simples. Quando a gente corta alguma parte do corpo, sim, existe toda a inteligência de cicatrização. Sim. Sim. É exatamente esse princípio que eu utilizo no meu trabalho. Entendi. Só que a diferença é que não tem o corte, não tem a lesão. Tem só, na verdade, a otimização daquilo que ele sabe que precisa fazer. A gente só tira alguns obstáculos, vamos dizer assim.